Wetin be this? Wetin be this? Gang. Vizinho, oi, mamaguese. Desculpa, mas baú, ele não vale ele não é maguês. Não vale ele, vizinho, não vale ele. Vizinho, não vale ele. Espera, vizinho. O senhor não sabe que roubar energia é crime? Sei, vizinho, me desculpa, meu vizinho. Mas, vizinho, não sabes que quando roubas energia aqui na tua casa, prejudicas a todos nós, os teus vizinhos? Vai, você me lamaguese, temos problemas de energia. E Macau é. Não vale ele, vizinho, não vai ser feito mais. Não. Está errado. Família, o roubo de energia é crime. Denuncie através do número 800 145 145. A sua denúncia é muito importante porque ajuda a combater a corrupção e proteger a todos os clientes. Já agora, denuncie cobranças ilícitas pelo número 800 145 145. EBM, iluminando a transformação de Moçambique. Boa noite e bem-vindo ao jornal. Vamos às notícias. Está consumado. Terra Dai é a nova bastonária da Ordem dos Advogados de Moçambique, eleita com um total de 783 votos e a candidata vencedora aponta para a promoção do advogado, a reestruturação e digitalização da Ordem como parte das primeiras ações que deverá realizar. 15 dias. Corrida eleitoral e o dia da escolha de quem passa agora a liderar a Ordem dos Advogados de Moçambique. O dia começou com alguma expectativa e também com constrangimentos. O processo arrancou com atraso na abertura das mesas de voto, prolongando a ansiedade de eleitores e candidatos já presentes no local desde as primeiras horas. Ao longo do dia, o ambiente manteve-se ordeiro, mas carregado de tensão silenciosa. Advogados formavam filas, trocavam impressões discretas, enquanto os 4 candidatos acompanhavam de perto cada movimento. Voto válido, lista B. Com o fecho das urnas, pouco depois das 19 horas, deu-se início a um dos momentos mais sensíveis, a contagem dos votos. Candidatos e mandatários mantinham-se no local, atentos a cada boletim aberto, num processo que avançava lentamente e sob olhar vigilante. À medida que os números começavam a ganhar forma, também as emoções se tornavam mais visíveis. Houve momentos de silêncio absoluto, interrompidos por reações contidas, olhares cruzados e cálculos apressados. Lista D. Terra Dai destacava-se na dianteira, abrindo vantagem sobre os restantes concorrentes. Ainda assim, a confirmação oficial tardava. A contagem prolongou-se noite adentro. Já de madrugada, veio a validação final. 783 votos para a lista D, encabeçada por Terra Dai, 463 para a lista A, liderada por Styler Marroquim, 414 para a lista B, liderada por Pedro Macaringue, e 108 para a lista C, encabeçada por Samuel Chavangwani. Ficou assim eleita Terra Dai como a mais nova bastonária da Ordem dos Advogados de Moçambique, sucedendo a Carlos Martins. No local, a reação foi imediata. Entre abraços, aplausos e manifestações de celebração,
Apoiantes da candidata vencedora assinalavam o momento ainda antes da dispersão total dos presentes. Sem dúvida, um marco histórico. A Ordem existe há 32 anos e ao fim de 32 anos é que surge a primeira candidatura liderada por uma mulher e é efetivamente a lista vencedora. Então, um marco histórico para a própria organização. A vitória, segundo Terradai, é resultado do trabalho demonstrado ao longo dos últimos 6 anos ao serviço da Ordem e pela escolha feita pelos seus colegas. Agora, os últimos anos foram 6 anos seguidos em vários órgãos sociais. Primeiro, na liderança do órgão do Conselho Provincial, que congrega mais advogados, que é o Conselho Provincial da cidade de Maputo, e depois como conselheira nacional responsável pela administração, finanças e género da Ordem dos Advogados de Moçambique. E pronto, este percurso congregou para que, tendo em conta aquilo que era um anseio dos advogados, abraçasse esse desafio, sem dúvida, mas resulta do anseio dos advogados por aquilo que foi o exercício das minhas funções durante estes 2 mandatos. Os próximos passos do elenco que compunha a lista D deverá ser a promoção do advogado, a reestruturação e digitalização da Ordem. Como nós temos estado sempre em momentos relativos à apresentação daquilo que era o nosso manifesto, que será transformado em programa a ser implementado, sem dúvida a transformação da Ordem dos Advogados de Moçambique, a sua reestruturação, digitalização, mas acima de tudo a defesa do próprio advogado e promoção deste advogado na sociedade. Ficou assim concluído um processo eleitoral curto no tempo, mas intenso nos momentos. Uma eleição marcada por atrasos no arranque, vigilância cerrada na contagem e uma decisão confirmada apenas nas primeiras horas da madrugada. O candidato derrotado nas últimas eleições da Ordem dos Advogados de Moçambique, Samuel Chamanguana, reconhece que o processo eleitoral foi transparente, embora não tenha conseguido amealhar maior número de votos. Chamanguane felicitou a candidata vencedora, Terradai, e apelou para que unifique ainda mais a classe, porque, no seu entender, esta está dividida. Observando todas as regras estabelecidas nos normativos internos da Ordem dos Advogados, e pelos resultados, os advogados escolheram quem tem que dirigir a Ordem nos próximos 3 anos. Esperamos que, efetivamente, aquelas questões que vêm sendo levantadas pelos colegas advogados ligadas ao exercício da profissão, prerrogativas, a questão da procuradoria ilícita, a questão da formação, a questão da previdência social, efetivamente sejam observadas e que haja uma mudança. Parabenizar a lista D, que é a lista vitoriosa, representada pela doutora Terradai, e que, de facto, depois deste processo, a Ordem se possa unificar, porque tal como foi visto, foi um processo com 4 candidatos e 4 listas, o que significa que até certo ponto há um pouco de ruptura e desmembramento no seio da agremiação. Então, oxalá que a pessoa ou a doutora Terra, na qualidade de vencedora do processo, consiga unificar a classe para que efetivamente a Ordem possa caminhar em conjunto e que essas questões que foram aqui levantadas sejam efetivamente resolvidas. Graça Machel foi distinguida em Luanda com o Prêmio Individualidade Lusófona 2026. A distinção, atribuída pela Forbes África Lusófona, reconhece o percurso da ativista moçambicana na defesa dos direitos humanos e no desenvolvimento do continente africano. A homenagem destaca também o trabalho de décadas de Graça Machel em prol da educação, da igualdade de gênero e da proteção da infância em todo o espaço lusófono. A cidade de Luanda foi, na sexta-feira, palco escolhido para celebrar o percurso de uma das vozes e ativista social mais influentes de África. Graça Machel, atual presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, recebeu o prestigiado Prémio Individualidade Lusófona 2026
pelo contributo incansável da antiga Ministra da Educação na defesa dos direitos das mulheres, das crianças e na promoção de uma educação inclusiva. No momento da homenagem, Graça Machel partilhou o palco com outras figuras históricas, como o antigo presidente cabo-verdiano Pedro Pires, também galardoado. Num discurso emocionante, a ativista recordou os tempos da luta de libertação nacional, dedicando o prémio a nomes que marcaram a história da lusofonia, como Agostinho Neto e Samora Machel. Graça Machel afirmou na ocasião que desde cedo decidiu que a sua vida não lhe pertencia apenas a si, mas sim às causas coletivas. O percurso desta ativista social fala por si. De jovem estudante envolvida na resistência anticolonial, a ministra da Educação de Moçambique independente, Graça Machel tornou-se uma referência global. O seu trabalho junto da Unesco e da Unicef, especialmente sobre o impacto das guerras na infância, moldou políticas internacionais de desenvolvimento humano. Aos 80 anos, esta distinção reforça o papel de Graça Machel como um símbolo de liderança com propósito que continua a mobilizar setores e influenciar políticas públicas para enfrentar os desafios de um continente em constante transformação. O ministro da Economia, Basílio Moat, defende que Moçambique precisa de um novo impulso nas parcerias público-privadas para responder aos desafios de financiamento e acelerar a transformação econômica. O governante afirma que o modelo exclusivamente público já não é suficiente e anunciou reformas institucionais, legais e novos instrumentos para tornar o país mais competitivo e atrativo ao investimento. Moat destacou que o país encontra-se numa encruzilhada estratégica com elevado potencial econômico, mas também com limitações fiscais e desafios estruturais, defendendo as parcerias público-privadas como uma solução para mobilizar capital, partilhar riscos e transformar recursos em riqueza. Por outro lado, enfrentamos constrangimentos bem conhecidos, tais como limitações fiscais, necessidades crescentes de infraestruturas, desafios na diversificação da nossa economia e uma crescente competição internacional pela captação de investimento. Neste contexto, torna-se claro que o modelo tradicional de financiamento exclusivamente público não é suficiente para responder às necessidades do nosso desenvolvimento. É precisamente aqui que as parcerias público-privadas jogam um papel extremamente importante. Entre as medidas em curso, o governante destacou a introdução de um índice de competitividade das parcerias público-privadas e a preparação de uma nova geração de projetos nos setores de energia, transportes, logística e infraestruturas com recurso a soluções de financiamentos inovadoras. O desenvolvimento de parcerias público-privadas em Moçambique ainda enfrenta desafios sérios. Temos ainda um longo caminho a percorrer no reforço da capacidade institucional, na melhoria do ambiente regulatório, na redução da morosidade processual e na construção de confiança plena junto dos nossos investidores. Reconhecemos estes desafios e isto é o sinal de maturidade e de compromisso com soluções mais concretas. O ministro da Economia concluiu afirmando que o país deve transformar oportunidades em resultados concretos com decisões firmes e execução consistente rumo à independência econômica. Basílio Moat falava esta sexta-feira em Maputo durante a conferência sobre parcerias público-privadas. O governo reconhece que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem impacto no setor agrícola, sobretudo no acesso a fertilizantes. Contudo, considera que a reduzida utilização destes insumos em Moçambique acaba por atenuar os efeitos imediatos da crise, embora levante preocupações quanto às metas futuras de produtividade. A Rússia, um dos principais produtores e exportadores mundiais de fertilizantes, tem sido afetada pela guerra com a Ucrânia, levantando preocupações globais sobre a cadeia de abastecimento, sobretudo para o continente africano. Apesar dos receios iniciais, o impacto direto do conflito no setor agrícola nacional permanece limitado, em grande medida,
devido à fraca utilização de fertilizantes no país, segundo revelou a MBC o secretário permanente do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, Acubar Batista. Todo o conflito não traz benefícios para o setor produtivo principalmente, e o setor econômico acaba sofrendo. Olhando para aquilo que é o contexto da agricultura, e se formos a verificar os níveis de utilização de insumos agrários, principalmente os fertilizantes em África, é muito reduzido, e em Moçambique pior ainda. Batista revelou que o Moçambique utiliza apenas cerca de 13% de fertilizantes, um dos níveis mais baixos no continente africano. O produtor normalmente tem a ser averso a gastar ou despender, mas nesta vertente não é bem gastar, é investir. Este cenário, embora reduza os impactos imediatos da crise internacional, constitui um entrave às ambições de transformação e aumento da produtividade agrícola no país. E este é um grande desafio que temos, porque queremos fazer com que a agricultura seja um negócio. E para fazer como negócio, nós temos que usar realmente os insumos nessa dimensão. Entre os fatores que explicam a baixa utilização de fertilizantes, destacam-se a fertilidade natural dos solos, os elevados custos dos insumos e a resistência de alguns produtores em adotar novas tecnologias. O desafio é mesmo consciencializar. Se, por um lado, o conflito entre Rússia e Ucrânia ainda não compromete de forma significativa o acesso a fertilizantes, por outro, as tensões do Médio Oriente podem produzir efeitos negativos na economia nacional, com destaque para o setor agrícola. Só para ver o transporte. Quando falamos do transporte, nós estamos a falar do transporte deste fertilizante, da semente, do próprio produtor e da produção. Já está lá impactado. A lavoura tem que entrar o diesel, que é um dos fatores que nós usamos para a produção, entra também. Então, e mesmo na transformação, o processamento, o agroprocessamento, algumas áreas usam exatamente a parte do combustível. Então, todas essas cadeias serão afetadas pelo subir o preço do combustível, obviamente que o impacto vai estar lá. Entretanto, com o prolongamento das tensões no Médio Oriente, aumentam os receios de agravamento dos preços dos combustíveis, o que, segundo Acubar Batista, poderá pressionar ainda mais os custos de produção e transporte, agravando o atual cenário de dificuldades no setor agrícola nacional. A divergência de opinião em Moçambique tende a desqualificar o interlocutor, em vez de confrontar os argumentos. A contestação é do sociólogo Elísio Macamo, que defende a necessidade de uma reflexão profunda sobre a forma como se debatem ideias no país, sublinhando que isso revela muito sobre a saúde da vida pública. A divergência de opinião ocorre quando diferentes pessoas analisam o mesmo tema e chegam a conclusões distintas, um fenômeno natural em qualquer sociedade plural. No entanto, no espaço público moçambicano, esse exercício nem sempre se traduz num confronto saudável de ideias. Segundo o sociólogo Elísio Macamo, na sua habitual rubrica de opinião exibida aos sábados no Jornal da Noite da MBC-TV, é frequente que a resposta a uma opinião passe pela desvalorização de quem a expressa, em vez da discussão do seu conteúdo. É perturbadora a forma como se reage à divergência de opiniões com figuras acadêmicas através da desqualificação. Não se trata apenas de discordar do que foi dito, porque isso seria normal, se calhar até saudável. O que vemos com frequência é a tendência para retirar a quem fala o próprio estatuto de acadêmico ou de intelectual, como se uma posição controversa ou simplesmente uma posição com a qual nós não concordamos fosse suficiente para apagar uma trajetória de formação e de investigação. Para o acadêmico, o conhecimento não é um título fixo, mas uma prática que obedece regras, entre elas a responsabilidade de responder a um argumento com outro argumento, separando as ideias da identidade de quem as defende. Ao invés de discutir o argumento, discute-se a pessoa. Ao invés de reconstruir o raciocínio, desqualifica-se quem o produziu. E ao invés de perguntar se a ideia é consistente, pergunta-se se o autor merece ser ouvido. Então nós preocupamos-nos em saber que orientação política tem, se fala bem, se é arrogante, se é simpático, e não como, não sei se isso fosse relevante para determinar a qualidade dos méritos das questões que devem ser debatidas. É nesse momento que o conhecimento deixa de organizar o debate. Macamo alertou que não se pode defender o conhecimento violando os princípios que o sustentam.
Essa é uma das funções mais importantes do acadêmico. Não é dar certezas, mas criar consciência dos limites do nosso conhecimento. E isso nem sempre é bem recebido, sobretudo num espaço público que valoriza respostas rápidas e posições firmes. Para Macamo, a reflexão deixa um desafio à sociedade e às instituições. Mais do que decidir quem tem razão, importa definir que tipo de debate se pretende construir no país. Seguimos agora para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Até já. Programa de Desenvolvimento de Graduados da HCB? É isso mesmo. É moçambicano, concluiu recentemente o ensino superior ou o ensino técnico profissional? Então este anúncio é para si. 70% das vagas de estágio serão alocadas a mulheres. Venha fazer parte de uma das maiores empresas de produção de energia de África. Saiba mais em www.hcb.co.mz. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Play a tua maneira. Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. Que vantagens existem para as empresas ocultarem-se na Bolsa? Maior apetência dos investidores estrangeiros. Opções de financiamento sem juro. Estamos de volta às notícias. Aos 50 anos da independência nacional, a técnica de farmácia Penina Xiao, militante de longa data, faz um balanço crítico dos desafios que o país enfrenta. Penina aponta a falta de união como um dos principais obstáculos e lamenta a perda de valores morais e sociais que, no seu entender, comprometem o futuro de Moçambique. No programa Moçambique 50 anos, exibido no último sábado, a convidada Penina Xiao, de 70 anos, natural da Manhissa, recordou os tempos de militância e deixou um alerta: já não estamos unidos. Dedicada ao sindicalismo, Penina, que se mantém ativa na Organização dos Trabalhadores de Moçambique, defendeu que a falta de coesão social e o enfraquecimento do respeito figuram entre os maiores desafios herdados do processo de independência. O primeiro desafio seria a nossa união. Nós devíamos estar... que já não estamos mais unidos? Não, não estamos. Não estamos. Não estamos. Aquela militância que eu fiz e que eu continuo a fazer até hoje já não é mesmo. Não é mesmo. No entanto, temos que estar mais unidos. Temos que estar mais unidos, temos que dar atenção. Por exemplo, a minha camada, não sei se está sendo dada atenção. Penina Xiao pediu maior reconhecimento para aqueles que dedicaram as suas vidas à construção do país. Seria muito bom que houvesse um contributo para aqueles que fizeram algo para este país. Eu ficaria satisfeita. Portanto, apela a um maior reconhecimento. Sim, e que ainda estou dando a continuidade. Recuando no tempo, a entrevistada apontou a década de 1980 como um dos períodos mais difíceis, marcado por baixos salários e escassez de alimentos. Foi o 4/80, nós tínhamos um salário muito baixo. O que significa 4/80? 4/80, meu filho, foi o tempo em que nós passamos, nós tínhamos um salário de 70.
escudos, 100. E 100 já era muito dinheiro. E depois tivemos a altura de não termos comida. Vivíamos de repolho. Então, essa crise bateu-nos muito. E depois foram os 16 anos de guerra. Penina Xiao apelou à reconquista dos valores morais e à promoção de uma escuta ativa por parte das lideranças. Apesar de reconhecer que escutar os outros é um desafio, a militante sublinhou tratar-se de uma prática essencial. O jornalista Salomão Moiana considera que o informe anual do Procurador-Geral da República, Américo Letela, foi profundo e abrangente. Moiana destaca, no entanto, o fato de o informe ter ido além do período de 2 anos do mandato de Letela, procurando trazer uma visão mais alargada sobre o funcionamento da justiça no país. Pronunciando-se sobre os casos recentes de detenções alegadamente ligadas ao combate à corrupção e ao crime organizado, Moiana afirma que neste processo o CERNIC está a violar o princípio de presunção de inocência dos cidadãos. Notei a profundidade com que se abordam os assuntos, quer dizer, a profundidade e a abrangência. Houve muita profundidade na análise das questões e mesmo aqueles processos que ainda estão em instrução preparatória, por exemplo, os processos de 2026, que ainda não estão cobertos, não devem estar cobertos por este informe, porque este é o informe do 2025. Mas o procurador, reconhecendo a curiosidade, reconhecendo o impacto que algumas ações de 2026 estão a ter na opinião pública, ele decidiu puxar alguns apenas para enunciar o seu conteúdo, o conteúdo assim por alto, referindo-se, por exemplo, ao processo aberto na questão do Tesouro, ao processo aberto na questão dos funcionários do Tribunal Administrativo, ou dos funcionários da Autoridade Tributária, de outros, e inclusivamente o processo relativo ao Elvino Dias, que há quantas andas nunca tinha sido referido a este processo, e foi referido assim ao alto, uma vez que, segundo ele, foram abertas várias linhas operativas, ainda não há nada conclusivo. Esta semana foi marcada também, continua a ser marcada por detenções que estão a ser realizadas. Vimos recentemente a detenção de uma pessoa muito importante, pelo menos o Sr. Humberto, do Cacuanga, dono Cacuanga, com mais duas pessoas, né? Supostamente cúmplices em crimes muito graves ligados ao tráfico de droga, branqueamento de capitais, por exemplo. Salomão, qual é a sua... Porque ao mesmo tempo que está a aplaudir esta nova abordagem de combate à criminalidade liderada pela PGR e o CERNIC, começam também a surgir aqui questões do ponto de vista das garantias dos cidadãos. Exatamente. Ou seja, ninguém está contra o combate à corrupção, mas começa a preocupar aparentemente esse espetáculo que está sendo feito com a imagem das pessoas, essas questões. Qual é o seu entendimento com relação a essa questão? Não, o meu entendimento é que o CERNIC está claramente a violar o princípio da presunção de inocência dos cidadãos, que é um princípio consagrado na Constituição. São estes excertos do programa Semana com Salomão Moiana, que o caro telespectador poderá acompanhar ainda hoje a seguir ao jornal. Colocamos então um ponto final a esta edição do noticiário. Voltamos amanhã, quando forem pontualmente 20 horas, para mais uma edição do jornal. Boa noite, até amanhã. Estávamos na quarta etapa do Rally Dakar.
A etapa mais longa, cerca de 1000 km, mais ou menos a meio, tive uma queda onde na altura não sabia como tinha acontecido, mas tinha partido 2 costelas. Não a soube na altura. Quando me perguntaram onde era a dor, eu apontei que era para aqui, quando a dor era em baixo. Conseguimos fazer com muita dor, com muito sacrifício, mas conseguimos concretizar o nosso objetivo. Tenho todo gosto em vos convidar para o evento Só Eles, que será de confraternização, será também de partilha de experiências, fazermos um pouco de networking, mas também a parte empresarial e esta nova missão de embaixador de turismo da República de Moçambique. Contamos com vocês. Obrigado. you.